Bom dia, bom estarmos reunidos para adorar o Senhor em mais esse domingo. Vamos continuar os estudos no livro de Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 1. E estudar Atos é estudar a igreja, é estudar a obra missionária. Então não tem como fugir disso. É um livro que trata da natureza da igreja e trata de missões. E hoje nós queremos pensar sobre a organização e a estrutura da igreja. É necessário a igreja ter uma organização, é necessário a igreja estar estruturada dentro daquilo que a Bíblia ensina. E conversamos hoje também sobre isso na nossa aula de EBD, e é interessante como o sistema de igreja, como a nossa igreja usa, está em extinção, na verdade. Ele não é um sistema simples nem fácil. É o chamado sistema congregacional. É um sistema onde a igreja participa das decisões. E o Senhor vai nos capacitando para isso. Então, é uma igreja onde os membros servem e trabalham. Isso é muito importante. Nas igrejas mais modernas, não é assim que funciona. Depois a gente vai falar exatamente como é. Estou dizendo isso por quê? Porque hoje nós vamos observar um pouco sobre a organização das bases da igreja. Essa é a ideia de hoje, organizando as bases da igreja. Lembra que o Senhor Jesus Cristo acabou de subir aos céus. Deu ordens para os 120 convertidos, principalmente os apóstolos, os 11 que sobraram. E esses 120 tinham que pregar o evangelho no mundo todo. E o evangelho chegou até aqui, estamos no século 21, ali era o século I depois de Cristo. Hoje é o século 21 depois de Cristo. Então, aproximadamente aí 200 anos depois, estamos aqui falando do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, eu disse 200, né? 2000, obrigado, irmã Gessina. Irmã Gessina é boa de calendário. Eu é que sou ruim de calendário. 2000 anos depois, 2000 anos. Ou seja, a igreja foi vitoriosa ou não? Não é verdade? A igreja venceu. A igreja perseverou a guerras, a igreja perseverou as heresias. Todo século era uma heresia diferente, você vai ver isso na história da igreja. Ou era com relação a Cristo, ou era com relação à salvação, mas a igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando da igreja batista, estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque no Novo Testamento não existia a denominação batista, não existia a denominação presbiteriana, não existia a denominação Assembleia de Deus, existia a igreja. Por vários fatores históricos, essa igreja, ela se dividiu, mas ela sobreviveu. E a igreja que falamos aqui são os convertidos no nome do Senhor Jesus Cristo, que vivem segundo a palavra de Deus, representam Jesus na terra, pregam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela é vitoriosa, ela pode ter sofrido, quase sucumbido, mas perseverou. Por quê? Porque é de Deus. É Deus quem sustenta. Não depende de mim, não depende de você, depende do Senhor, e é o Senhor quem sustenta a igreja dele. Temos que ter isso em mente. E a igreja continuará vencendo até a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos em outro momento que vitória é o quê? Vitória é você crer no Senhor Jesus Cristo, estar firme na fé em Cristo, isso é vitória. E em breve estaremos com o Senhor, que vai conquistar, né, o reino de Deus aqui na terra de modo pleno. Essa é a nossa esperança. Jesus deu ordens àquele grupo de convertidos, 120, que iria formar a igreja, que nasceria em Atos capítulo 2. E nasceu mesmo, a igreja surgiu em Atos capítulo 2. A ordem para esse grupo era, seja testemunha, Atos capítulo 1, verso 8. E o que é que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. E nós vamos ver agora o que é que aconteceu. Aconteceu uma organização das bases da igreja, porque a igreja iria começar. Observe então Atos capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. Vamos ler todos os versículos aqui. Diz assim, Atos 1:12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago.
Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro, no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que sua própria língua, esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado ao qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Organizando as bases da igreja, vamos ver 3 aspectos nesse texto que acabamos de ler. E o primeiro aspecto de organização para a preparação da igreja que nasceria é que os primeiros cristãos, eles esperaram em oração. Jesus subiu aos céus, passou alguns dias, o Espírito Santo desce. A igreja começa. Aproximadamente 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Pergunta, você tem que ler a Bíblia sempre perguntando: Senhor, por que 10 dias? O Espírito Santo estava se arrumando? Ele não podia vir logo, imediatamente? Claro que podia. Por que 10 dias? Nós não sabemos ao certo. É um número redondo, é por isso? Numerologia? Obviamente não. Não cremos nisso. Por que então não foi logo? Certamente Deus tem um plano e um projeto. E nós não sabemos tudo. Nós sabemos o que Deus revelou. Mas uma coisa nós sabemos: esta igreja esperou. Não sabia quando o Espírito Santo desceria e a igreja começaria. Esses 120 irmãos convertidos, eles estavam entre a velha aliança e a nova aliança. Eles estavam entre Israel, que era o povo de Deus no Antigo Testamento, na velha aliança, e a nova aliança com a igreja, um povo novo que surgiria. Ali completamente diferente de tudo que se viu no mundo greco-romano e no Antigo Testamento. É a igreja que nasce em Atos capítulo 2. É algo completamente novo. Completamente novo. E eles estavam sem saber. Hoje nós sabemos, durou 10 dias, foi até rápido. Se eles soubessem, talvez eles estivessem mais tranquilos. Mas quantos dias demoraria a descida do Espírito Santo? Então o que é que eles fizeram? Foram para um cenáculo, ficaram ali na parte superior do cenáculo, esperaram. Os 10 dias? Certamente não. Certamente eles tiveram suas atividades normais da vida, mas eles estavam se reunindo ali, e orando, e buscando ao Senhor, e se preparando. É o que nós lemos aqui. Verso 12, acabamos de ler, diz: voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Jesus subiu ao céu ali na cidade de Betânia, também perto de Jerusalém. Então, a lógica é que eles estavam nos arredores da cidade de Jerusalém, voltaram para Jerusalém, como Jesus ordenou. Eles sabiam agora a missão, o foco. Eles não estavam mais querendo saber quando era o fim dos tempos, quando o reino de Deus seria pleno. Eles agora estavam focando na missão, ser testemunha do Senhor Jesus Cristo no mundo perdido, no mundo greco-romano. Eles eram quantos? 120 pessoas. O que é que você diria desta missão? Pregar uma mensagem nova, porque Jesus, o Messias, era algo novo, o Messias crucificado, mas que ressuscitou. E a nossa missão, nada mais, nada menos do que pregar esta mensagem para o mundo todo.
até os confins da terra. Pare para pensar um pouquinho. Para nós, seres da modernidade, que temos bicicleta, moto, carro, avião, helicóptero, barco, internet e nave espacial já, porque estão fazendo turismo espacial agora, né? Temos tudo isso. Como é que a gente encara pregar o evangelho no mundo todo? Não é difícil? A gente fica, é impossível, como é que eu vou fazer isso? A nossa igreja tem aí entre 250 a 300 pessoas, somando todo mundo. É difícil para nós. Imagine para esses 120 irmãos que não tinham nenhum desses recursos. Eles, obviamente, só conseguiram pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Eles foram. E a gente vai ver que nem queriam ir, mas foram, porque Deus disse que tinham que ir. E eles ficaram ali em Jerusalém. Olhe então Atos 1, verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Aqui é quase a mesma lista dos apóstolos que Lucas mencionou lá em Lucas 6, 14 a 16. Sempre quando tem uma lista, é bom comparar. E a gente comparou. E teve algumas mudanças aqui. Lucas 6, 14. Olha a lista dos apóstolos mencionada por Lucas lá no Evangelho. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João. Já percebeu uma diferença? André, no Evangelho, é o segundo apóstolo, o irmão de Pedro. Mas na lista de Atos, André, ele cai para a quarta posição. Isso tem a ver, isso mostra a importância dos apóstolos, né? Pedro tem o destaque, realmente, ele foi o líder dos apóstolos ali, no Novo Testamento, e foi ele quem proclamou o primeiro sermão pregado na igreja no mundo, foi o apóstolo Pedro. E logo depois veio quem? João e Tiago, que eram os três mais próximos de Jesus. Lucas sabia disso e registrou isso lá no livro de Atos. Porque nos evangelhos, isso só vai ficar evidente do meio para o fim do evangelho, no relacionamento de Jesus com os discípulos. Então, o que é que Lucas fez? Ele registra os três apóstolos mais próximos do Senhor Jesus Cristo, Pedro, João e Tiago. E então ele fala dos outros. Mas também tem um outro detalhe aqui na lista de Atos, que é diferente da lista dos outros apóstolos, dos outros evangelhos. Se você observar Mateus 10, do verso 2 ao 4, e Marcos 3, do 16 ao 19, nós temos um discípulo cujo nome não aparece na lista de Atos, nem na de Lucas. É Tadeu. Então, quem é esse Tadeu? Tadeu é o que é mencionado aqui no final da lista de Atos como Judas, filho de Tiago. Ele era conhecido na época por Tadeu. Isso é importante você ler e saber para que não haja nenhuma confusão e você pense, olha, a lista está errada, confundiram... Não está errado, está certa. E esses 12 apóstolos foram marcados pelo nome claramente. Por quê? Porque os apóstolos são o fundamento da igreja. Os apóstolos, eles tinham um poder diferente dos outros discípulos. Eles recebiam a revelação diretamente de Deus, a gente vê isso ao longo do Novo Testamento, e os apóstolos, eles diziam para a igreja, as igrejas da época, isso é palavra de Deus. E eles diziam, isso não é palavra de Deus. João escreveu 1 João contra os mestres gnósticos que saíram de dentro da igreja. João estava dizendo, o que eles estão falando não é palavra de Deus. O que eu escrevi, apóstolo de Jesus, depois de Pedro, o segundo, é palavra de Deus. O Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse. Entende? Então, óbvio que isso que eu estou falando é parafraseando, é explicando, não está desse jeito na Escritura, na Bíblia Sagrada, mas essa é a ideia. Então, Pedro, Paulo e os outros apontavam a palavra do Senhor. Eu até falei Paulo aqui, né? Depois a gente vai falar de Paulo ainda. E Atos 1,14. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Então, qual era o trabalho desses 120 agora, até a descida do Espírito Santo? Orar. Sabe por que muitas pessoas às vezes não oram? Porque não consideram a oração um trabalho.
nem consideram a oração uma terapia. A oração é algo. Irmãos, a oração é trabalho da igreja. Nós temos que nos reunir até mais para poder orar. Vamos orar, estamos fazendo a obra de Deus enquanto oramos. Entende? Então isso para tudo. Às vezes nós oramos por conta dos problemas, dificuldades, não está errado. Temos que orar e pedir a Deus por tudo e agradecer a Deus por tudo. Mas a oração é um trabalho. O que é que esses irmãos estavam orando aqui? A gente não sabe ao certo, mas certamente, ou imaginativamente aqui, refletindo, eles deveriam estar pedindo forças a Deus para conseguir proclamar o evangelho no mundo hostil à mensagem de Jesus. Certamente, eles deviam estar buscando forças no Senhor, buscando entendimento do que Deus ia querer deles. Tudo era muito novo, tudo era muito novo. Só para você entender como tudo era muito novo, não existiam palavras na língua grega para expressar o que os cristãos ensinavam. Eles tinham que adaptar. Não havia uma palavra na língua grega que expressasse o amor de Deus por nós. Então eles reenfatizaram, transformaram, encheram a palavra amor no grego do sentido que Deus queria, para que as pessoas compreendessem o que é amor. Porque não existia. Não existia. Tinha no Antigo Testamento, no hebraico, mas não no grego. A todas as palavras em grego para amor remetia à idolatria, às orgias e às coisas terríveis. Eles usaram, obviamente, as palavras menos utilizadas para isso, mas ainda foram utilizadas, e eles ressignificaram essas palavras. A própria palavra para igreja no grego, igreja não é a mesma coisa que a palavra grega para igreja dizia no tempo lá do primeiro século. Eles pegaram aquela palavra e disseram, isso aqui agora vai ser outra coisa. Porque não existia nada igual, parecido. Semelhante de longe, mas nada igual. Entende? Então eles tiveram que ressignificar muita coisa. Tudo era novo. Então, pelo que eles estavam orando? Para saber cumprir a obra de Deus, implantando esta igreja na terra e cumprir a missão de proclamar o evangelho até os confins da terra. Como fazer isso? Muito difícil. Impossível. Na mente humana. Mas o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, disse que o Espírito Santo desceria e estaria neles, capacitando-os para testemunhar em todas as regiões. Oração foi um dos ensinos mais enfatizados pelo Senhor Jesus Cristo. E nós, como igreja, temos que aprender a orar. Nós somos muito ativistas e encaramos um trabalho, vamos pintar as paredes da igreja, é um trabalho. Vamos cuidar do jardim da igreja. É um trabalho, eu me esforcei, eu suei, eu fico até feliz, eu fiz algo para Deus. Mais importante do que qualquer dessas coisas é a oração. É a oração, e nós temos que nos empenhar nisso. Nós temos que ser, todos os crentes aqui, não é só aquele que ora mais, aquele que ora menos, todos os crentes têm que ser especializados na arte da oração. Que não é o falar bonito, nem orar com palavras poéticas, não é isso que eu estou dizendo, mas é orar no sentido de se debruçar numa conversa com Deus, se possível, sem tempo limitado, para confessar pecados, para rogar as bênçãos e para pedir ao Senhor que capacite a igreja, nós, a cumprir a nossa missão, até porque nós existimos para dar glórias ao Senhor. Olha o que Jesus diz em Lucas 8, verso 1. Aqui, pensando naqueles que estavam reunidos ali. Estavam reunidos ali para orar os 11 apóstolos. Que na época em que Jesus estava para ser preso, é interessante esses paralelos, eles dormiram, eles não conseguiram orar. Agora eles estavam focados em oração. Veja como muda as coisas. Não é verdade? Mas foi necessário Jesus ser preso, maltratado, crucificado, ressuscitar, passar 40 dias com ele no intensivão, preparando-os para o ministério da igreja, para que eles agora subissem a um cenáculo, uma sala, os 120 irmãos ali e irmãs, vamos orar. Qual o trabalho de vocês? Orar. Foram orar. Já pensou? Durante aproximadamente 10 dias.
E quem estava junto desse grupo? As mulheres. Nós lemos em Lucas 8, do 1 ao 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, esses 11, porque Judas se perdeu, e essas mulheres aqui, e outras que não foram nomeadas, são os que estão lá, no final, orando, aguardando a descida do Espírito Santo. Isso é muito interessante, irmãos. Por quê? Porque a igreja, ela é composta de muitos membros aqui, né? E pensando até na igreja, não só na nossa, mas as igrejas de Deus espalhadas aí pelo país e pelo mundo. Ela é composta por muitos membros, mas tem aqueles que perseveram. Aqueles membros que perseveram. São aqueles que, independente do problema, da dificuldade ou da perseguição, eles estão ali na igreja. Por quê? Porque eles entendem, a igreja é a obra de Deus. Eu não posso viver sem a igreja. E eu tenho que ter uma serventia no corpo de Cristo. Se eu fosse outro pastor, eu ia apresentar agora uma lista de departamentos e pedir para você escolher um. Sirva nesse, sirva naquele. Vamos fazer aqui, né, recursos humanos na igreja, onde você se encaixa, não é verdade? Mas eu não vou fazer isso, porque na verdade o objetivo aqui é, todos nós podemos servir, pelo menos, orando. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo, no mínimo, se dedicar a orar diariamente e constantemente, uns pelos outros, e para que essa igreja, a igreja de Jesus, seja poderosa na pregação do evangelho, na santificação e para glorificar a Deus, irmãos, vai ser um milagre tremendo. Vão acontecer milagres enormes. E eu não estou falando de cura, não estou falando disso não. Estou falando de transformação de vidas, de conversões, né, de santificação, de perceber mesmo a ação de Deus. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor ouviu a nossa oração e teve misericórdia. Lembra do povo de Israel? Estava lá escravo no Egito, mais de 400 anos. O povo orou e clamou ao Senhor. Por que Deus deixou aquele povo lá 430 anos escravizado no Egito? Para que ele aprendesse a orar e clamar ao Senhor. Deus ouviu e mandou um libertador, no caso Moisés, e surgiram os milagres. Como Moisés libertou o povo do Egito, foi um milagre. Foi Deus que libertou, na verdade. Então, temos que aprender a orar. Este era o grupo. Estes são a base da igreja, desde Lucas capítulo 8. Os 11, veja que um se perdeu, Judas. Os 11 apóstolos, mesmo pecadores, mesmo imperfeitos, estas mulheres, mesmo sem credibilidade na sociedade, que as mulheres não tinham credibilidade naquela época, o Novo Testamento dá credibilidade a essas mulheres, mostra a importância delas, cita algumas dessas mulheres pelo nome. Isso é fantástico. Talvez hoje não tenha tanta significância, né, na nossa época, mas naquela época, isso era colocar a mulher em alto grau de valorização, pé de igualdade com os homens, né, naquela época. Ou seja, a igreja era um local para homens e mulheres, as mulheres tinham participação na igreja. E isso mostra que a Bíblia não é machista, certo? Não é machista de modo nenhum. Ainda em Lucas 23, 49, nós lemos sobre essas mulheres: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Elas seguiram Jesus desde a Galileia, elas acompanharam as pregações de Jesus, elas estavam olhando a crucificação, elas foram lá no túmulo de Jesus, e Maria viu o Senhor ressurreto, a quem Jesus apareceu primeiro ali, ou seja, elas estavam perseverando. Os crentes, irmãos, eles perseveram, eles têm constância.
Eles continuam servindo ao Senhor, apesar das dificuldades, suas limitações. Sabemos que somos pecadores ilimitados e temos os nossos sofrimentos, mas perseveramos na igreja do Senhor Jesus, porque é a coluna e o baluarte da verdade. É da igreja que sai a verdade para o mundo. Não é da universidade, não é da escola, né? Não é do cinema, da mídia. É da igreja que sai a verdade. Já pensou? Temos que ter um sistema de mídia melhor para essa verdade alcançar mais pessoas, a verdade do Senhor. E ainda em Lucas 23, 55, nós lemos: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e com o corpo fora ali depositado. E como o corpo fora ali depositado? 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram o segundo mandamento. Então, quem era o início da igreja? Eram essas mulheres. Eram os 11. E eles estavam ali reunidos para preparar o início da igreja. Estavam orando, aguardando, o que é difícil a gente fazer, orar e aguardar, para que a igreja começasse da maneira que Jesus queria que começasse. Jesus também ensinou os apóstolos e as mulheres aqui a oração. Vou ler alguns versículos. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Esse é um dos versículos mais intrigantes que a gente lê sobre o Senhor Jesus Cristo. Por que o Filho de Deus precisava orar? Na nossa concepção, oração é o quê? É pedir quando eu preciso, né? Agradecer também. Mas Jesus, do que Jesus precisava? Perfeito, sem pecado? Por que Jesus orava? Mas a gente sabe que o Senhor Jesus dedicava muito tempo a orar. E Jesus, ele não tinha muito tempo, por isso que ele orava à noite. A turma hoje tem uma duna ali, perto da Sabiaguaba, a duna está tomando de conta da estrada, né? E você vê assim, meio-dia, tem umas senhoras que, de uma maneira... O milagre já é subir a duna. Não sei como é que elas conseguem subir aquela duna, certo? É um milagre. E elas, meio de 1 hora da tarde, estão lá orando. Senhoras, né? Eu acho assim admirável. Só que aquela duna não é mágica. A oração embaixo da duna, em cima da duna, não tem diferença. Por que Jesus subia no monte e orava? Para ele ter tranquilidade e conversar com o Pai. Hoje é entrar no quarto, passar a chave, desligar o celular para orar. Hoje seria isso. Subir no monte é você se trancar no seu quarto, se tiver como, né? E desligar o celular. Agora eu vou orar, ninguém me atrapalha. Um menino pode morrer de chorar ali fora, fica lá, vou orar, porque senão não ora. Jesus ensinou isso. Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. O que Jesus conversava com o Pai, não sabemos, mas uma coisa é certa, Deus é infinito. Não falta assunto, não é verdade? Um ser infinito, e o Senhor Jesus conhecia muito bem o Pai. Talvez Jesus estivesse matando saudade, a saudade do Pai, porque, enfim, Jesus estava limitado. Você já teve saudade de uma pessoa? Né? E quando ela volta e vem te visitar, vamos passar o dia junto. Já fizeram isso? Acho que sim. Era Jesus, em relação ao Pai. Nós é porque nunca tivemos tanta intimidade com Deus. E aí acabamos desprezando bons momentos de conversa com o Senhor. Para você usufruir desse tempo de oração, é necessário você estar no local em silêncio, é necessário que ninguém te atrapalhe. Na igreja, eu confesso, eu sinto falta disso. 6 horas antes do culto de oração, está lá o Gilvan, né, na sala aqui atrás, para os irmãos que quiserem orarem. E eu sinto falta de quê? É bom orar ali, mas eu sinto falta de chegar na igreja e eu quero orar, e não quero que ninguém me atrapalhe. Às vezes você está orando, aí a pessoa lhe chama, né? Está orando, deixa. Entende? Terminou o culto, o irmão quer orar, a gente sai quietinho, deixa o irmão orar. Vamos conversar aqui fora, conversar na quadra. Eu não estou dizendo que isso é uma regra ou uma lei, não é isso. Mas é bom a gente ter um local para orar. Às vezes você quer orar. Eu, particularmente, agora aqui eu não estou dizendo que tem que ser desse jeito, mas eu acho que o culto começa às 6h30, termina 8. Tá certo, tem que ter horário para ir para casa, porque é perigoso, tem o ônibus,
tem uma série de situações. Eu entendo, tem um trabalho na segunda-feira, certíssimo. Mas e para os que querem ficar, né? O que é que a gente faz? Então, às vezes você quer orar. Eu vou ficar mais um tempo orando aqui na igreja. Então, vamos deixar esses irmãos ficarem e orar e ter mais comunhão com Deus. É muito difícil. Terminou o culto, senta, toca música, terminou a música, pronto, levantei, acabou-se. Não somos robôs. O sistema do culto é só para organizar, não é para delimitar. Então, você pode orar mais tempo se você quiser depois do culto. Aí os irmãos que terminaram sua oração, sai quietinho, né? Olha para fora. Deixa os irmãos aqui orar, querem orar. Já pensou? Aí o irmão, só meia-noite fecha a igreja. O irmão, até meia-noite tem que terminar a sua oração. Aí, ou termina em casa, tudo bem. Mas deixa o irmão orar. Os primeiros cristãos esperaram em oração. Essa foi a estratégia para a preparação da igreja. Jesus ensinou isso bastante no tempo em que ele esteve na terra, aos 11, até ao traidor também, e a todas essas mulheres. Eram 120 pessoas orando para o início da igreja. Um segundo aspecto desse texto é sobre Judas. Judas, o traidor, ele tinha que ser substituído. Isso é um aspecto de organização da igreja. A igreja se organizou em oração, a igreja estava se organizando substituindo Judas. E por que era importante substituir Judas? Tem 11. 11 é muito. Precisa de mais um. Veja outra vantagem de ter 11. É ímpar. Se tiver dúvida, né? Tem um que desempata. Por que tem que ter 12? Não é verdade? Mas tinha que ter 12. Porque o Senhor Jesus estabeleceu 12. Então tinha que ter o 12º apóstolo. Mas não era para ter 13. Senão eles tinham eleito outro, né? Nem era para ter 10. Isso é muito importante para os dias de hoje. Por quê? Porque não existe apóstolo. A grande mentira da Igreja Católica Romana começa quando ela institui um Papa. O Papa é um apóstolo. O Papa é um apóstolo. E não qualquer apóstolo. O Papa é o Pedro de hoje. Ele é o descendente espiritual de Pedro. Ele é o líder dos apóstolos. Entende? Segundo a Igreja Romana. Isso não existe. Isso não existe. Isso é a maior mentira de todas. Por quê? Porque a tentativa da Igreja Romana de ter legitimidade mais do que qualquer outra. Nós temos um apóstolo. Os evangélicos, que não tem nada de evangélicos, perceberam a sacada da Igreja de Roma. Perceberam tarde, né? Quase 1000 anos depois. Mas perceberam. Ah, vamos ter um apóstolo também. Não só um apóstolo. Queremos apóstolas. Toda igreja que tem apóstolos ou apóstolas não é igreja de Deus. Certo? O ensino está completamente errado e deturpado. Não é uma igreja confiável. Deixa isso muito claro. Ah, mas ele falou coisas tão lindas, ele cita a Bíblia, ele explica isso. A heresia, ela sempre traz algo da Bíblia e depois deturpa. Certo? A doutrina errada, ela nunca é plenamente errada. Ela tem algo da Bíblia, fala de Jesus, mas de uma maneira errada em muitos aspectos, que vão prejudicar aqueles que seguem. Então lembre-se disso. Tem um apóstolo tal, esse aqui eu já sei que não é de Deus, porque quebra a doutrina do Novo Testamento sobre a organização da igreja. Olha então Atos 1, verso 15. Atos 1, 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse, assembleia, já tinha uma assembleia. Pedro era o líder desta assembleia e ele estava conduzindo. E ele tomou algumas decisões aqui administrativas. Essa foi, digamos, a primeira assembleia preparatória, primeira talvez e única, da igreja. Ainda não existia igreja, mas estava se preparando para isso, se organizando para isso. E o que é que Pedro falou ali? Atos 1,16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles
que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. O que é que Pedro está fazendo aqui? Ele está contextualizando uma questão. Ele chama os 120, 119, ele é o que completa 120, e ele está contextualizando. Temos uma questão a resolver. Temos um problema aqui para resolver. Qual é o problema? O problema é Judas. Judas se matou. Judas é o traidor e se matou. Então, como vamos resolver esse problema? Por que é um problema? Por que é uma questão? Porque tem que ter 12. Tem que ter 12. Jesus instituiu 12 e tem que ter 12. Para que a igreja, quando vier a começar, né, como aconteceu em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, existam os 12 apóstolos. Essa era a vontade de Deus aqui, claramente, por Pedro. E então ele fala de Judas, né? Judas, e fala que, por boca de Davi, cumpriu-se a profecia sobre Judas. Agora acontece um parêntese aqui. O verso 18 e 19 é um parêntese. Isso na sua Bíblia deve ter um parêntese mesmo, certo? Esse parêntese foi um acréscimo de Lucas. Lucas estava explicando o que aconteceu com Judas. Mas o que é que vem logo depois do verso 17? Tirando o parêntese, é o verso 20. Vamos deixar o parêntese para o final, vamos pular do 17 para o 20. Mas antes, leia Lucas 22, verso 3. Só para reviver aí sua memória. Lucas 22, 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi a entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Então a lógica aqui era, Judas procurou-os, Satanás entrou em Judas, Judas procurou os sacerdotes, fez uma negociação para entregar Jesus discretamente, sem tumulto. Por que sem tumulto? Porque se isso fosse na frente do povo, à luz do dia, causaria uma grande, talvez uma rebelião, um movimento armado para defender Jesus. Jesus tinha muitas pessoas que o seguiam, ao menos nominalmente, e então ia causar uma insatisfação do povo para com os sacerdotes. Os sacerdotes eram muito políticos, eles não queriam problema com o povo, até porque o povo comprava os artigos no templo que dava dinheiro para os sacerdotes, principalmente o sumo sacerdote. Mas aqui é contextualizando o fato de que Judas foi trair Jesus por dinheiro. Volta para Atos capítulo 1, verso 20. Verso 18 e 19 deixa para depois. Atos 1, 20, por boca de Davi. Pedro agora, para fundamentar a sua questão, qual era a questão? Está bem claro aqui. Judas não é mais um apóstolo. Eu vou mostrar biblicamente que Judas não é mais apóstolo, porque ele se matou, e isso está profetizado por Davi. Agora, nós temos que escolher um 12º apóstolo. Isso é administração. Pedro está administrando a igreja, usando a base bíblica e mostrando o que é necessário. Eu estou dizendo isso por quê? Porque na igreja é necessário esses tipos de reunião. Entende? Então, quando tiver uma assembleia, poucos irmãos vêm para as assembleias, a igreja decide as coisas. A igreja toma os encaminhamentos. A igreja apresenta como nós vamos viver. Aí depois você não pode dizer, mas ninguém me avisou. Foi marcada a assembleia. Foi dito publicamente, uma semana de antecedência. Você não veio, então você perdeu o direito de opinar. Atos 1, 20. A base bíblica de Pedro. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não há quem nela habite, e tome outro seu encargo. Pedro citou 2 salmos aqui, muito provavelmente, que ele tinha decorado e citou oralmente. Esses salmos, eles revelam a destituição de de Judas. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Indicando aí que ele ia morrer. Não ia ter mais ninguém que representasse Judas na terra, digamos assim. E outro salmo diz, tome outro seu encargo. E aí é o aspecto profético de que tem que ter um 12º apóstolo. Quais salmos Pedro citou? Na primeira parte, Pedro citou o Salmo 69, 25, que diz assim, fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas, indicando que essa pessoa seria retirada ou morta.
retirada da terra, morta. Então, ele estava dizendo que Davi profetizou isso, a morte de Judas. E o Salmo 109:8 diz assim, que é a segunda parte do argumento de Pedro: os seus dias sejam poucos e tome outro seu encargo. Os seus dias sejam poucos, quer dizer que vai morrer logo, só que Pedro só cita a segunda parte do Salmo: e tome outro seu encargo, vai ser substituído. Muito bem, só que cabe nós meditarmos um pouquinho sobre como Pedro cita esses salmos. Eles estão, os dois salmos, Salmo 69 e o Salmo 109, estão falando diretamente de Judas? Não. Estão falando diretamente do Messias? Também não. Esses dois salmos falam de quem? Falam de Davi e dos inimigos de Davi. Então, como é que nós entendemos isso? Como é que a gente vai conseguir compreender? Porque aqueles salmos não tratam nem de Jesus, nem tratam de Judas. Esses dois salmos estão tratando de Davi e dos inimigos de Davi. Mas aí é que está o entendimento do povo do Novo Testamento e, consequentemente, do Antigo Testamento também. Que entendimento era esse? Davi, ele tem uma importância especial na Bíblia e no Antigo Testamento. Porque Davi, ele é o Messias pecador. Entende? Ele é um Messias imperfeito. Ele é um protótipo do Messias. Ele é um tipo do Messias. Ele anuncia, a chegada de Davi anuncia. Esse aqui, ele não é o Messias, mas é parecido. O Messias vai vir da família dele, Davi, mas o Messias é sem pecado. Davi é um marco, por isso que ele é muito importante. Por isso que Jesus no Novo Testamento é chamado o filho de Davi. Davi cometeu muitos pecados, mostrando, obviamente, que ele não era o Messias, mas ele é um arquétipo, um protótipo, uma sinalização de que Deus vai cumprir a promessa da chegada do Messias. Antes, Gênesis 3,15 era o descendente da mulher, e essa era a promessa de salvação. Quem crê no descendente da mulher será salvo. Esse descendente da mulher vem da tribo de Sem. Depois do dilúvio, isso ficou muito claro. Da tribo de Sem, dos semitas, vem de Abraão. Da família de Abraão, vem de Jacó. Da família de Jacó, vem da de Judá. Da de Judá, vem da de Davi. E tudo isso, irmãos, é a linhagem messiânica. Quem cresce no Messias, no Antigo Testamento, era salvo. E eles tinham esse entendimento baseado no quê? Na Páscoa. Eles sabiam que o Messias era esse cordeiro pascal que viria. Eles tinham esse entendimento. Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Cristo, o nosso cordeiro pascal. João falou isso no Evangelho de João capítulo 1, quando João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro de Deus. Os cordeiros que Israel sacrificou ao longo da sua história, eles são só animais que representam, são simbólicos do verdadeiro cordeiro que virá. E será sacrificado de uma vez por todas, não havendo mais necessidade de sacrificar cordeiro. Então, os judeus entendiam que, quando Davi escrevia sobre os seus sofrimentos, em um certo sentido, ele estava apontando para os sofrimentos do Messias. Era assim que eles compreendiam, porque eles viam Davi, alguém que apontava para o Messias. Isso aconteceu em Mateus aqui, 27, 46. Mateus 27, 46 diz assim, a mesma ideia. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está citando o Salmo 22, verso 1. O Salmo 22, verso 1 não fala do Messias. Ele fala de quem? De Davi. Por que Jesus cita o Salmo 22 aqui, pregado na cruz, agonizando, sofrendo o afastamento do Pai? Por quê? Duas razões. Primeiro, porque ele estava sofrendo tudo isso, e ele estava rogando a Deus auxílio. E ele orou citando a Bíblia. Segundo, ele estava testemunhando para todos os que estavam vendo o crucificado, ele estava testemunhando o quê? Eu sou o filho de Davi.
Eu sou o Messias verdadeiro, aquele que Davi não foi, porque era pecador. Eu sou o filho de Davi, aquele que veio cumprir as promessas do Antigo Testamento. Quando ele cita, ele se identifica com Davi, não como pecador, mas como o descendente escolhido da família de Davi. Então, Jesus fez isso aqui, porque o Salmo 22 não fala do Messias, nem fala de nada relacionado, mas fala de Davi, dos sofrimentos de Davi. Atos 13:35 é a explicação que os apóstolos dão, isso está em Atos 2, Pedro usa, mas Paulo também usa em Atos 13, quando eles vão falar da ressurreição de Jesus, tanto Pedro em Atos 2, como Paulo em Atos 13:35, que nós vamos ler agora, eles usam quem? Davi. Olha, Atos 13:35. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Quando Davi escreve esse salmo aqui, Davi está falando dele mesmo. Está falando do contexto dele. Mas os apóstolos aplicam aqui falando, Davi disse, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, o Senhor não vai me abandonar. O Senhor não vai permitir que eu seja morto na mão dos ímpios. É isso que Davi está dizendo no Salmo. Mas como é que eles aplicam aqui? A Jesus. Por quê? Porque Davi viu corrupção, morreu. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Nesse sentido, não viu a corrupção. É assim que nós entendemos muitos salmos que são citados e relacionados ao Senhor Jesus Cristo, e que não são salmos messiânicos. Ah, mas eu achava que o Salmo 22 era messiânico. Por que não é? O Salmo messiânico trata do Messias. Salmo 2 é messiânico. Salmo 110 é messiânico. Porque lá fala claramente do Messias. Se não fala do Messias e fala de Davi, a gente não pode atribuir essa característica de ser um salmo messiânico, porque foi citado no Novo Testamento, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso é para a gente entender como foi feita essa relação, essa citação dos apóstolos e compreender o entendimento deles sobre Judas. Judas não vai ter morada na terra, morreu, e ele perdeu a sua posição de apóstolo. Fica até fácil para entender, porque se Judas estivesse vivo, ele perderia a posição de apóstolo? Acredito que sim, mas o fato dele ter morrido facilitou a decisão desses 120 irmãos aqui. E veja, quem teve que escolher o apóstolo, o 12º apóstolo, foi a congregação. Isso é muito interessante, né? Deus orientou, claro, mas houve participação daqueles irmãos. Mas agora, voltemos para o parêntese. Atos 1:18-19. O parêntese diz assim, ora, este homem adquiriu um campo, falando de Judas, com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-os pelo meio, partiu-se no meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado Acéldama, ou seja, campo de sangue. Só que aqui tem algumas divergências com relação ao texto de Mateus. Se nós formos ler a morte de Judas lá em Mateus, vai dizer que Judas, Mateus 27, do 5 ao 8, vai dizer que Judas morreu. Ele se enforcou, vai explicar que quem comprou o campo de sangue foram os sacerdotes. Então parece uma certa divergência e discrepância aqui. Mas na verdade é facilmente compreendido. Pensando no enforcamento de Judas, que foi colocado lá em Mateus, o que provavelmente pode ter acontecido é que ele, ao se enforcar, num local ermo, ficou pendurado ali, muito provavelmente perto de um despenhadeiro, e quando houve a decomposição, ele se rompe, pelo menos na parte do pescoço, e se precipita e rompe as suas entranhas. É uma forma de harmonizar e de entender. Ah, mas aí é muita ficção. Não, isso poderia muito bem, certo? Sobre a questão dos sacerdotes, eles realmente, diz Mateus, que eles compraram um campo para ser um terreno, para ser um cemitério de forasteiros. E chamaram de campo de sangue, devido ao proceder de onde vinha o dinheiro, para comprar aquele campo, um dinheiro de morte, né? Só que eles podem muito bem ter comprado, atribuindo a Judas
não a eles mesmos, como se Judas comprasse por eles, porque eles não queriam se envolver nessa questão, e isso era comum naquela época. E, por fim, o campo que os sacerdotes compraram foi o mesmo campo ali onde Judas se enforcou e morreu, e aquele terreno ali amaldiçoado se tornou esse cemitério. Então dá para fazer a relação com o Evangelho de Mateus. Esse parêntese é para explicar o que aconteceu com Judas. Pedro está argumentando com a congregação, ainda não igreja, para dizer, temos que resolver uma questão e temos que resolver um problema aqui. Mas o que nós aprendemos desse aspecto, Judas, o traidor, ele deve ser substituído. Aprendemos que ninguém é insubstituível. Até Judas, um apóstolo que antes da traição era muito bem quisto, não é verdade? Ele cometeu pecados terríveis e teve de ser, e vai ser substituído aqui, até porque morreu. Às vezes, quando nós estamos congregando na igreja, nós nos apegamos às pessoas, certo? E às vezes, quando um pastor sai e outro vem, aí, não, eu vou seguir o meu pastor. Aí o pastor deve dizer, o seu pastor é Cristo, né? Então, na igreja nós não seguimos os homens, nós seguimos o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que perseveram como estes 120, eles seguem Jesus, eles ficam na igreja, perseveram, porque a igreja é o trabalho de Deus, é a obra de Deus, a igreja local. Eles não saem seguindo. Muitos servos de Deus se perderam no meio do caminho. 2 Timóteo 4,10 diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Demas se desviou, Demas era da equipe dos missionários. Olha, irmãos, não se espante se um pastor se perder, se um missionário apostatar. Acontece. Ah, minha fé está fragilizada. O pastor cometeu um pecado terrível. E agora? Vou para o mundo. Entendo. Quem faz isso só demonstra uma coisa. Nunca teve fé em Jesus. Tinha fé no pastor. Tinha fé nas pessoas e não no Senhor. Primeiro sinal de incredulidade é quando um crente ou alguém que se diz crente dentro da igreja começa a colocar defeito em tudo que é gente da igreja. O pastor tem defeito. O diácono tem defeito. O professor de escola dominical tem defeito. O cabo do som tem defeito. Brincadeira, Castro. Entendeu? Todo mundo tem defeito. Isso aí é o início da incredulidade. Isso vai o fim da história é óbvio. Essa pessoa vai se afastar de Jesus e apostatar da fé. Porque a fé não está em Jesus. A fé está nas pessoas da igreja. E aí está perdido mesmo. 1 João 2,18, João diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Os anticristos, aqueles que são contra Cristo, saíram de dentro da igreja, estavam convivendo ali na igreja, percebem isso? Então, muitos vão apostatar, muitos vão se perder no meio do caminho, se diziam crentes, nunca foram. É triste. A gente sofre, oramos constantemente por esses irmãos. Gilvan tem esse ministério e sempre lembra de orar por aqueles na história dessa igreja que já se perderam. Dá para montar outra igreja, né, Gilvan? A gente monta outra igreja se pegar todos os que apostataram da fé que foram dessa igreja aqui, de uns anos para cá. No entanto, sofremos, mas a nossa fé não está baseada nestas pessoas, não está baseada num pastor, não está baseada num líder, é no Senhor Jesus Cristo. Se um dia pastores decepcionarem vocês, abandonarem a fé, pecados terríveis, vocês continuam firmes na fé, porque quem sustenta é o Senhor Jesus Cristo. Judas, o traidor, ele deve ser substituído porque ninguém é insubstituível, e a nossa fé está no Senhor Jesus. Uma questão administrativa que a igreja tinha que resolver naquela época. E temos um terceiro aspecto, quem aguenta até 1 hora? Brincando. Eu não vou fazer isso com os irmãos, né? No outro domingo, nós observamos o terceiro aspecto, que é fundamental também, vai do verso 21 ao 26 e demora um pouquinho. Vamos orar
pedir que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça mais. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor é Deus, nosso Deus, pela tua graça e misericórdia, e nos tem fortalecido até aqui. Ajuda-nos a entender que a igreja precisa se organizar administrativamente e que nós, como crentes, temos que participar dessa organização, orando, participando das decisões difíceis, para que a igreja continue perseverando e vitoriosa até a volta do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe a todos, irmãos, um bom almoço e até às 18h30.